nós nos submetemos agora ao teu senhorio. Usa a minha vida, Senhor Jesus, para ministrar a tua palavra. Me ajuda, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor para pregar. Pai, eu posso vir nesse altar, Deus, sem uma palavra, mas não sem a tua presença, Senhor. Sem ti eu não vou. Usa a minha vida, Deus. Traga-nos entendimento. Traga-nos compreensão e revelação. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, receber do Senhor, ó Pai, a tua palavra, Deus. Toca os corações hoje, Senhor, e alimenta com, ó Deus, um alimento verdadeiro, santo e genuíno. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Gente, deixa eu, quando você está abrindo aí, alinhar algumas coisas. Sobrou 30 minutos para eu pregar agora, Deus. Você que está namorando a nossa igreja aí, quer se tornar membro, me procura. Pastor, eu quero me tornar membro. A gente vai começar a startar os cursos de membresia. E todo mundo aqui que está aqui ainda, que já é membro, ainda não fez o curso. Mas eu vou começar. Tá bom? Aí você já entra na primeira leva do curso. Se você quer se batizar, fala, pastor, eu não sou batizado ainda, mas eu quero me batizar. Tem um curso específico para batismo, tá bom? Esse curso ele demora 2 horas apenas, tá? A gente ajusta o curso e a gente faz o batismo aqui. Glória a Deus. Então, se você está sentindo esse desejo, ou de se batizar, ou de se tornar membro, me procura, por favor, tá? Nesse primeiro momento, a gente está colocando, né, no grupo da igreja já quem quer se tornar membro. Futuramente, depois que todos já estiverem nos cursos, só vai entrar no grupo da igreja quem já for membro. Combinado? Mas nesse primeiro momento, a gente vai operar de uma maneira diferente. Tá bom? Então, eu já tenho, acho que o Douglas pediu para pôr no grupo, né? Já é da casa, né? Já está aqui já. Glória a Deus. Eu vou pôr no grupo hoje. Outras pessoas também. Tá bom? Glória a Deus. Você abriu o Êxodo capítulo 3. Deus tem me dado algumas mensagens com títulos bem difíceis. Tem isso, né? Mas dessa vez o Senhor me deu também uma. Quero que você repita comigo. Fala assim, um convite para o deserto. É o título da minha mensagem dessa manhã. Um convite para o deserto. Glória a Deus. Não tem como me recusar, né? Você vai para o deserto comigo, gente? É igual o Fih, me chamando para ir para o Legendários. Tô brincando. Não me chamou não, né, Fih? Tô brincando. Mas eu tô com essa mensagem queimando no meu coração. A gente vai ler 2 textos hoje. O primeiro, Êxodo 3. Se você não leu um capítulo da sua Bíblia essa semana, depois você me agradece, porque a gente vai ler ele inteiro. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Se você está no seu celular aí, você consegue mudar, tá bom? Coloca aí NAA. Vamos ler? Êxodo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro. Então o rebanho era de quem? De Jetro. Mas quem estava cuidando das ovelhas? E Jetro era o quê? Sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do chegou a Horebe, o monte de Deus. Então vamos lá, vamos parte por parte. Moisés estava apacentando as ovelhas que não eram dele. As ovelhas eram do seu sogro. O sogro dele era sacerdote da região de Midian. Moisés pega as ovelhas e vai para um ambiente muito bom de se pastorear, né? Tem bastante pasto para comer no deserto, né? Tem grama, água, né? Lugar gostoso, né? Sombra, né? E aí quando ele vai para o deserto, ele não fica no deserto de forma alheia. Ele vai, se você pegar, chama Rosa dos Quatro Ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Se você pegar isso, ele vai pro lado oeste, certo? E ele vai pro lado oeste do deserto, aonde
Tem um monte, como é que chama o monte? Horebe. Mas a Bíblia não diz só que é um monte e chama Horebe. Ele classifica um monte. O monte. Então me parece que existem lugares e geografias que eu não dou nada para aquele lugar, mas Deus escolhe aquele lugar para pôr o nome dele. Então às vezes você está olhando para ambientes e você está fazendo as suas escolhas, assim como Ló fez as escolhas dele quando foi dividir de Abraão. Abraão precisava fazer uma escolha porque ele ia dividir com a sociedade que ele tinha com Ló. E Abraão fala para Ló: olha, você pode escolher o que você quiser. Diz a palavra que Ló olhou as campinas que davam para onde? Para Sodoma e Gomorra. E escolheu as campinas. E Abraão ficou com o deserto. Quem prosperou mais, Abraão ou Ló? Você conhece a história? Por quê? Porque Ló escolheu a campina, Abraão escolheu Deus. Então, logo no começo, eu já quero começar a dizer uma coisa para você. Não faça suas escolhas pelas melhores opções aos seus olhos. Quando você for fazer alguma escolha, procure entender aonde Deus está. Porque às vezes tem responsabilidades debaixo de você, como Moisés tinha. Ele tinha ovelhas que não eram dele. Ele precisava dar conta daquelas ovelhas. O que você fez com as minhas ovelhas hoje? Que pasto você levou ela para comer? Que tipo de grama você levou ela para comer? Aí você está fazendo escolhas debaixo da capacidade humana, daquilo que os seus olhos estão vendo como melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está pastoreando as ovelhas dos sacerdotes de Midian, o alimento que você tem que dar para elas não é natural, é espiritual. Porque a sua vida, ela é como essas ovelhas. Ela não precisa de mais alimento natural, ela precisa de mais alimento espiritual. Você precisa estar muito mais firmado em Deus do que nas coisas presentes. Então Moisés, sabendo da responsabilidade que tinha, ele vai para um lugar específico. Se é no deserto que eu tenho que estar, então eu vou no ambiente que Deus escolheu para chamar de dele. Porque daqui o Senhor vai ter provisão para a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você se movimenta assim, você vai ver que Deus vai trocar. Ele não vai trocar o ambiente, ele vai trocar a sua autoridade. Veja só o que aconteceu. Verso de número 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, porque por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste... Onde que era o monte? No Horebe? O Horebe é o nome. Onde que ele ficava? No deserto. Por isso que chama um convite para o deserto. O texto continua. Moisés disse para Deus:
Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, ou seja, ao povo, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Eu vou ler de novo isso e eu quero que você preste muita atenção. Ele diz o seguinte, em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido com vocês no Egito. Verso 17, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. Verso 18, e ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Presta atenção agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e a mulher que estiver hospedada em sua casa com objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Querido, eu não sei porque Deus tem me feito pregar muito esse texto, já deve ser a 3ª ou 4ª pregação em Êxodo 3. Mas eu preciso ser fiel ao que o Senhor tem nos dado. Então não dá para se cansar da palavra do Senhor, né? Mas quanto mais eu prego Ele, mais coisas do Senhor tem nos dado. Deixa eu te dizer uma coisa, do que você tem medo? Se eu te fizer um convite para fazer algo novo, para eles começar algo novo, geralmente tem pessoas que têm medo do novo, sabia? Camila era uma delas. Falava, amor, Deus está publicando algo novo para mim. Ela falava, não tenho medo de algo novo. Deixa eu ficar aqui, vamos ficar bonitinho. Tem pessoas que têm medo de algo novo, mas tem pessoas que têm medo de qualquer outra coisa. Qual é o medo que você tem na sua vida e que te impede de prosseguir? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, na sua necessidade, ou na verdade no seu medo de ter algo novo, você não percebe que você está debaixo de opressão no ambiente onde você está. Você não percebe que o ambiente que você está, que você já se acostumou, é um ambiente em que escraviza você, torna você problemático, gera dores em você. E porque você tem medo de algo novo, da incerteza daquilo que o Senhor vai fazer nesse ambiente novo, você prefere permanecer na geografia que você está, mesmo cheio de dores e angústia. O que você não percebe é que às vezes a escravidão que você está vivendo é um lugar que não é apenas uma escravidão natural. Porque no Egito não se pode adorar o Senhor. Nesse lugar você não tem condições de prestar um culto ao Senhor. Por quê? Porque o Egito está cheio de 10 outros deuses. Então lá você adora o Deus Sol, lá você adora as estrelas, lá você confia nos signos, lá você confia em todas as outras situações, lá você confia na prosperidade do rio Nilo, lá você confia nas rãs que vem falar sobre multiplicação, porque rã se multiplica com uma beleza. Então nesse ambiente onde tem muitas coisas para você adorar, onde você pode depositar a tua confiança, não sobra espaço para Deus.
Então o Senhor não quer libertar o povo do Egito apenas. Ele quer tirar a idolatria de dentro deles. E para tirar a idolatria de dentro deles, o Senhor tem que te levar para um lugar que para você não tem prosperidade, para você é sequidão, para você não tem caminho. Quem já foi num ambiente desértico? Aqui. Eu fui para o Chile, queridos. Uma terra árida. Quem estava no Chile ou quem já foi no Chile, sabe? Você não consegue ver a estrada no chão. Não tem caminho para seguir. Porque no deserto é isso. O Senhor tira todas as distrações que você tem do lado, para que você fique debaixo de apenas uma palavra, cara. É por isso que o Senhor, para que você possa ser ajustado na tua adoração, na tua dependência, na tua devoção, Ele te tira das multiformas que o Egito te dá de adorar a outros deuses, do conforto do Egito, e te convida a ir para o deserto. Sabe qual que é o problema? É que a gente não quer ir para o deserto. Por quê? Porque no deserto a gente não vai conseguir olhar para nada, a não ser duas coisas: terra e céu. Cara, o deserto não tem nada, mas é lá que o Senhor vai se apresentar como Deus para você. É nesse ambiente que o Senhor vai começar a se revelar. No Egito tinha 10 deuses, mas Deus escolheu um monte Bia no deserto. E quando você começa a ancorar a tua vida aonde Deus habita, você vai começar a ver que coisas novas nesse ambiente o Senhor vai começar a manifestar. Moisés, ele precisou ir para esse ambiente. Deus poderia ter aparecido para Moisés no Egito? Poderia uma sarça ter pegado fogo no Egito? Poderia. Mas por que a sarça não pegou fogo no Egito? Porque já tem outros 10 deuses ali. Por que eu vou manifestar? Para você somar? Para você pegar Deus e escolher com outras coisas? Para Deus continuar tendo que concorrer com você dentro do teu coração? Porque você vai somar Deus e mais alguma coisinha, Deus e outra coisinha, Deus e outra coisinha, Deus e outra coisinha. Não cabe outros amores dentro do seu coração. Ou Deus, ele exige tudo, ou você pode ficar com a pluralidade dos deuses que você tem. Escolha hoje. Você quer o Deus do Monte Horebe, ou você quer os 10 deuses do Egito? Você quer os 10 deuses da escravidão, ou você quer o único Senhor na tua vida? Só que quando o Senhor, ele faz um convite para você para o deserto, a primeira coisa é: vocês me adorarão nesse monte. Mas Moisés teve que trocar aquilo que ele estava fazendo. Porque quando Moisés, ele se achega para a sarça, ele era um pastor de ovelhas. Mas depois que ele liberta o Egito, agora Deus trocou a manufatura dele. Agora ele é um pastor de pessoas. Ele vai ter que trocar aquilo que você lhe dá. Será que você está disposto a deixar Deus mudar o seu job? Aquilo que você sabe fazer com as suas mãos? Será que você está disposto a deixar Deus mudar a forma como você trabalha? Querido, eu estava bonitinho lá na educação física. Não estava, mãe? Cantando, né? Minha mãe falava: nossa, o Lipe chega da faculdade feliz. Eu chegava da faculdade meia-noite, acordava às 4h30 da manhã para abrir a academia às 5h30. Eu dormia 4 horas por dia. Quando não passava a noite virando, estudando. Eu estava felizão. Mas um dia Deus rompeu. E aí eu comecei a ser mal visto na academia. Porque o cara Vitão estava no agachamento e eu falava: cara, você conhece Jesus? Corrige aqui, ó, postura do joelho. Vamos lá, eu te ajudo aqui. Então, cara, João 3,16 diz o seguinte: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu prometo para vocês que era assim. Na hora do almoço eu colocava louvor em inglês. Aí nas reuniões o pessoal falava assim: ó, não tem mais louvor aqui. A academia não é lugar desse ambiente. Pare de pôr louvor. Lógico. Era uma senhorinha saindo chorando. Era o cara falando: cara, eu sou... O cara fazendo pack deck, eu me lembro até hoje. Ele estava fazendo pack deck, ele falava: eu não sei, Felipe, o que acontece, mas eu gosto de conversar com você. Eu venho nesse horário aqui só para falar com você, cara. É porque quando você começa a se relacionar com o Senhor,
Você pode estar pastoreando as ovelhas daquela academia que não são suas. Mas um dia a sarça queima. Eu me lembro de um dia que o cara estava na esteira. E eu ia para lá, ia para cá. Era uma quinta-feira. E ele falou assim: Felipe, vem cá. E eu cheguei para ele, eu falei: que foi? Ele falou: cara, não vai me levar mal não. É estranho que eu vou te falar, não sei se isso vai comunicar com você, mas eu estou te olhando aqui e parece que eles não são seus alunos, parece que eles são suas ovelhas. Terça-feira, no período da tarde, eu falei: meu Deus. Na quinta-feira, o cara estava fazendo puxada frontal. Ele usava aparelho e ficava assim, e ele fazia assim. E olhando eu para lá, ele: Felipe, vem cá. Quinta-feira de manhã, outro período, os caras não se conhecem. Na mesma semana: Felipe, você não vai levar mal o que eu vou te falar? Eu falei: não, vou falar. Cara, eu estou olhando você cuidar desse povo aqui, ó. Eles não são seus alunos. No meu coração parece que eles são suas ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a buscar o Senhor em lugares que são inóspitos, são desérticos, o Senhor acende uma sarça naquele lugar e começa a falar com você. Só que daí de repente aquele lugar não vai mais caber você. Aquele lugar vai expulsar você, porque ele vai trocar aquilo que você estava fazendo. Só que a gente não quer ser trocado pelo Senhor. Parece que você quer continuar fluindo naquilo ali, mas o Senhor está falando: eu estou abrindo um caminho no meio do deserto para você. Eu estou abrindo uma nova dimensão. Só que nessa nova dimensão eu guio os seus passos. Nessa nova dimensão eu guio a tua casa. Nessa nova dimensão os recursos que você esperava do Egito não vai vir sobre você, mas eu vou montar uma tenda. E na porta da tenda, quando você acordar de manhãzinha, tem um maná. No Egito você comia peixe, aqui você vai comer pão. Pô, Jesus, mas cadê a comida? E as cebolas do Egito? Deixa no Egito. Come do pão do céu. Deixa eu sustentar a tua vida. Deixa eu trocar teu alimento. Deixa eu trocar o que te guia. Só que o deserto, gente, é árido demais. O deserto deixa eu te falar, quando eu falo deserto, você sabe o que vem na sua mente? Escassez, não é? Mas quando Deus fala deserto, Deus diz assim, ó: abundância. Porque o que para você é escassez, para Deus é abundância, sabia? Onde você vê escassez do que de água, né? O deserto tem escassez. Deus vê a abundância de sede. Porque no deserto você está constantemente com sede. Eu quero mais. Onde você vê escassez de caminho, Deus vê a abundância de confiança. Onde você vê escassez de proteção, Deus vê a abundância da manifestação do poder dele sobre a tua vida. Onde você vê escassez de refrigério, tem abundância de provisão. Porque quando você olha, não tem aonde sair água, Deus está falando: eu vou fazer brotar da rocha algo que você nunca viu. Aonde você está vendo escassez daquilo que é terreno, existe uma abundância de manifestação dos céus, rompendo com aquilo que você nunca viu. No deserto tem escassez de provisão terrena, mas tem abundância de provisão divina. Você quer ver um milagre? Quem já viu neve aqui? Quem já viu chover granizo aqui? Você está acostumado a ver o céu só dar água, né? Porque quando ele cai neve, é água congelada.
quando ele cai granizo, é água em cubo. E quando ele cai chuva, é água. E no deserto, você não vai ver o céu dar o que você está acostumado. Porque se lá tem escassez de água, não vai chover água no deserto. Só que você já viu chover pão? Mas no deserto chovia. Porque ele vai mudar o sistema de provisão. O pão sai da onde? Do forno. Então, não tinha como você ter um forno dentro de cada tenda. Então Deus pegou a padaria dos céus e fez acompanhar a padaria dos céus aonde Ele mandava se armar a tenda. Está aqui? Então aqui a padaria está aqui hoje. Você vai sentar daqui, você vai sentar. Aqui está vazio. Tira a tenda daqui, marca aqui. A padaria vai acompanhar você. Porque quando você se move por aquilo que Deus está fazendo, a padaria dos céus te acompanha, cara. Só que no deserto não tem água. E você está esperando olhar a água assim, ó. Porque você sabe que a água vem do céu. Aí Deus fala, não, agora eu vou tirar a água da rocha. Mas Deus, é uma rocha no deserto. Não adianta cavar poço. Não tem problema. Porque se eu faço o céu dar pão e ele não dá pão, eu posso fazer a rocha da água, mesmo que ela não dê água. É por isso que o Senhor está fazendo um convite para você ir para o deserto hoje. Só que o Senhor não convidou você para experimentar a provisão. O Senhor só fez um chamado. Vem me adorar. Vem se relacionar comigo. Mata os seus amores e vem só me amar. Mata esses outros deuses. Mata essas outras confianças, cara. Só vem aqui, vem para um lugar aonde você tem medo, porque eu vou ser o seu Deus. Vem para um lugar onde não tem nada, que eu vou ser o seu tudo. Vem para um lugar seco, que eu vou ser a tua água. Vem para um lugar onde não tem pão, que eu vou ser a tua provisão. Vem para um lugar aonde não tem nada que vai concorrer comigo, mas só tem a minha palavra manifestando você. Vem para um lugar aonde não tem nuvem, que eu vou botar nuvem. Vem para um lugar frio de madrugada, que eu vou levantar uma coluna que vai te proteger. Vem para um lugar que não tem casa e eu vou te chamar para armar tenda. Vem para um lugar novo, mas esse lugar novo não é como você imaginava, não é como você queria, não tem estrutura que você queria, mas tem algo novo sendo gerado. Não tem estrutura terrena, mas tem uma estrutura dos céus. Não tem um nome terreno, mas o meu nome está lá. Você sabia que Deus, na verdade, Ele escolheu o deserto para chamar de casa dele? Porque Ele montou o tabernáculo no deserto. Sabia disso? E eu quero te falar uma coisa. Aonde Deus monta a casa dele, Ele transforma aquele lugar numa escola de profetas. É numa escola, o profeta é aquele que anuncia as coisas de Deus, Ingrid. Ele não anuncia aquilo que ele quer. É por isso que tem muita gente fugindo do profético, porque se relacionou não com o profético, se relacionou com o patético. O patético, sabe o que é, Lu? É eu de mim mesmo dizendo, o Senhor vai abrir um caminho para você essa semana. Não acontece nada, porque sou eu, cara. Mas quando o Senhor me mostra que Ele vai abrir um caminho essa semana, eu falo, Lu, eu estou vendo. Deus está abrindo um caminho essa semana. Vai acontecer porque eu anunciei o que eu vi, não o que eu quis. Quando eu anuncio o que eu quero, não o que eu vejo, eu sou patético. Quando eu anuncio o que eu vejo, eu sou profético. Ok? Quando Deus te conduz no deserto, Ele tira o patético da tua vida, porque você não vê nada. Você só vê o que Ele te permite ver. Ainda que às vezes a tua mente no deserto comece a gerar coisas que não existem. A isso Ele chama do quê? Miragem. Só que quando você corre para uma miragem, você chega lá, não tem nada. Os patéticos são assim. Correm atrás de visões humanas que não são de Deus. Mas por que Deus escolhe o profético no deserto? Porque depois do deserto vem o quê? Canaã. É Canaã depois do deserto?
Então Deus está te preparando no deserto para te inserir dentro de uma nova realidade. Mas sabe qual que é o problema das nossas vidas, Lu? É que quem herda o deserto não herda Canaã. Moisés herdou a missão do deserto. Josué entrou em Canaã. A gente só quer herdar o que a gente vai construir. Mas Deus, Ele sempre prepara uma geração no deserto para que outra geração possa ter como herança a promessa. Só que você não sabe se relacionar com isso, porque você está olhando só para a tua geração. Você está olhando só para a tua vida. Você está olhando só para a tua tendinha. Mas Jesus está falando. Você lembra quando Ele falou para Moisés aqui? Ele falou assim, ó, fala para eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de e o Deus de Jacó. Então Ele é um Deus geracional. Ele falou, e esse é o meu nome de geração em geração. O problema é que, a gente está querendo começar um projeto e terminar na nossa geração. Aí você não entrega-se completamente. Por que você não se entrega completamente? Porque você não vai herdar nada. Sabe como é que chama isso? Egoísmo. Eu só vou me envolver com aquilo que é meu. Eu só vou me envolver com aquilo que eu vou desfrutar. Se fosse assim, essa igreja não estava aqui. Porque meu pai plantou para eu colher. Vocês plantaram? Quantas igrejas? Para que a gente pudesse estar aqui hoje. A gente só está querendo se relacionar com a nossa geração. Moisés herdou o deserto, mas ele treinou Josué para Canaã. Elias treinou Eliseu. Abre comigo em Lucas capítulo de número 3. Lucas 3. É uma graça de Deus nessa manhã, queridos. Lucas 3:1 vai dizer: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Presta atenção agora. A palavra de Deus veio a João. Veio a quem? Filho de quem? Aonde que ele estava? No deserto. Então a palavra do Senhor, ela veio a um homem que estava no deserto. A palavra, diga comigo, a palavra do Senhor veio no deserto. Aonde que a palavra veio? Mas quando eu comecei a ler, você não prestou atenção talvez no texto. Você está achando que é só um relato histórico. Eu vou ler de novo o versículo 1 e presta atenção naquilo que para você é um relato histórico. Verso 1, no 15º ano, no reinado de quem? Então tinha um rei, não tinha? Então a palavra não desceu na casa do rei? Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, então ele não desceu na casa do governador? Herodes, tetrarca da Galileia, agora ele vai falar sobre 4 governos que estão debaixo do governador. Então você pega esse governo total e divide por 4, como se fosse 4 estados. Então ele não desceu na casa de Herodes, que cuidava da Galileia. Ele não desceu na casa de Filipe, que cuidava da região de Iruteia e Traconites. Ele não desceu na casa de Lisânias, que cuidava de Abilene. Então ele não desceu na casa desses homens que eram governadores. Só que se fosse só isso, estava tudo bem. Porque você está falando, tudo bem, ele não está se relacionando com o governo. Mas diz o seguinte: sendo Anás e Caifás sacerdotes, ele também não desceu no templo, porque os sacerdotes estavam perdidos. Não foi Anás e Caifás que matou Cristo? Anás e Caifás não tinham que estar dentro do templo orando, envia-nos o Messias?
E aí o Messias veio e eles perderam a visitação da época do Messias, sendo eles os responsáveis por orar: vem Messias. Então por que Deus não depositou no governo? Porque eles estavam perdidos no governo. Por que Deus não depositou no templo? Porque o templo estava perdido. Então quando o governo está perdido e a religião está perdida, Deus aparece aonde? No deserto. E veio a palavra do Senhor no deserto. Não foi assim com Moisés? O governo perdido, a religião perdida, então eu vou aparecer no deserto. Olha o que vai dizer o texto. Meu Deus. Verso 3. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Olha o que está escrito. É a profecia dele, meu irmão. Voz do que clama no deserto. A voz é de quem? De Deus. E ela clama aonde? O que ela clama? Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales. O que é vale? Está lá embaixo. Ele vai ser o quê? Aterrado. Ou seja, o vale vai subir num nível. E todos os montes e colinas sejam nivelados. O que é monte e colina? Ele vai ser o quê? Então ele vai descer o vale e a colina no mesmo nível que ele vai subir o vale. Então todos vão ficar no mesmo altura. Se você foi no deserto, você vai ver que ele é assim, ó. Por isso ele diz: prepare o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Não é isso? Os caminhos tortuosos, ou seja, assim, ó, serão retificados. As estradas irregulares serão aplanadas e toda a humanidade verá a salvação que vem. Quem que é a voz que clama no deserto? João Batista. É Deus clamando, mas a voz é de João Batista. E qual que era a missão dele? Endireitar o caminho. O que é endireitar o caminho? É pavimentar o caminho? É construir um caminho no deserto? Por que você constrói um caminho no deserto? Porque quem vem depois de você? Quem que veio depois de Moisés? Josué. Para onde? Para a terra prometida? Quem que veio depois de Elias na unção dobrada do Espírito de Deus? Eliseu. Então quem preparou o caminho para o ministério maior vir depois? Quem que ajustou o caminho? João Batista. Para quem viesse depois? Você tem que entender que a primeira geração se relaciona com o deserto, para a segunda se relacionar com a promessa. Sabe qual é o problema? A gente quer ser a geração da promessa. Ninguém quer ser a geração do deserto. Só que não existe a geração da promessa se não tiver uma geração levantada no deserto. Sabe qual é o convite do Senhor nessa manhã para nós? Sabe qual é? Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: eu te convido aí no deserto comigo. Jeremias capítulo de número 2, verso 1 vai dizer assim: a palavra do Senhor vem a mim dizendo: vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro de você, meu povo, e da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queridos, eu sei que tem culto que, como aconteceu no domingo passado, a gente foi visitado debaixo de muito poder de Deus.
Mas eu sinto uma unção no culto de hoje, querido. Eu sinto uma presença densa nesse lugar. E ela é diferente da semana passada. É uma unção diferente. Mas eu vi algo muito poderoso do Senhor. E eu estou vendo agora algo poderoso do Senhor. Não com os olhos naturais. Eu estou sentindo, na verdade, discernindo esse algo poderoso. Eu vi o Senhor despertando pessoas a não temerem o deserto. Eu vi o Senhor conduzindo pessoas aqui para um ambiente no deserto. Porque o convite do Senhor é para o deserto, mas num tempo em que todo mundo promete uma geografia mais abençoada. Ninguém quer o deserto. Num tempo em que todo mundo promete prosperidade, ninguém tem coragem de anunciar o deserto. Mas o Senhor está dizendo para as nossas vidas: a minha prosperidade no deserto é diferente da prosperidade que esse povo está prometendo aí fora. Assim como João Batista, eu estou fazendo uma multidão a fluir. Eu tirei a multidão debaixo dos governos, eu tirei a multidão dos templos para ouvir um rapaz vestido de roupas de couro, comendo mel silvestre e gafanhotos, mas ele está anunciando as minhas verdades. Então eu estou trazendo uma comunidade para o deserto, porque essa comunidade é uma comunidade de profetas, e ela vai preparar o caminho do Senhor Jesus. Porque aquele que vem depois, ele vai herdar a promessa. Essa é a geração que prepara o caminho para o Senhor. A geração do deserto, que prova de provisões do deserto. A geração que vai provar de uma abundância dos céus diferente da abundância da terra. Uma geração que vai ter mais sede de Deus e pelas manifestações dos milagres do que por uma casa segura, do que por peixes no Egito, ou pelas escravidões daquilo que estavam sendo geradas no passado. Eu via o Senhor mexendo por dentro e gerando, despertando fé nessa manhã. Eu via o Senhor tocando vidas para que respondam ao deserto. Existe uma chama no deserto que não aparece no Egito. Existe um lugar de manifestação do Espírito de Deus, no monte de Deus, que não vai aparecer se você permanecer nesse ambiente, nessa geografia. Então o Senhor está dizendo: cai para dentro, não tenha medo de vir para o deserto, porque existe uma manifestação soberana do Senhor nesse ambiente que você está rejeitando. Tem pessoas rejeitando o ambiente de Deus, mas Deus está dizendo: não tenha medo dessa geografia, não tenha medo dessa geografia. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, queridos. Responda ao chamado do Senhor. Deixa eu orar com você. Deixa eu interceder. Deixa eu pôr as minhas mãos sobre a tua vida. Querido, vem se ajoelhar aqui. É um altar nessa manhã. O Senhor vai depositar tantas coisas nessa manhã. Não é porque só eu vou orar com você, não. Mas existem novidades do Senhor sendo liberadas. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo do deserto. Você que está estendendo suas mãos para cá, em nome de Jesus. Começa a orar no seu lugar. Fala: Senhor Jesus, tira o meu medo do deserto. Abre os meus olhos para que eu venha entender aonde o Senhor está. Comece a orar no seu lugar aí, fazendo a sua oração com Deus, dizendo: Senhor, aonde o Senhor me quer? Qual é o ambiente que o Senhor me quer? Deixa Deus usar a sua vida para construir algo de uma geração nova. Sabe, a oração de João Batista é que ele cresça e diminua. Então o que o Senhor está dizendo nessa manhã para as nossas vidas? A gente tem que se relacionar mais com o propósito do que com a nossa herança. Existe uma herança futura que o Senhor está depositando. Mas vai depender do nosso suor e do nosso esforço. Muitas vezes, deixa eu te dizer, o Senhor foi fiel na vida de Moisés para deixar ele contemplar aquilo que Deus havia prometido, mas o Senhor usou ele para pavimentar um caminho para uma nova geração poder desfrutar daquilo que o Senhor deu. O Senhor está levantando muitos João Batistas nessa manhã. O Senhor está levantando muitos João Batistas nessa manhã que vão endireitar o caminho do Senhor e vão se relacionar mais com o propósito do que com as coisas. Vão se relacionar mais com a presença do que com os moveres desse mundo, daquilo que o mundo pode gerar. É por isso que o Senhor conduz pessoas a uma nova realidade, a uma nova geografia desértica, mas a presença está lá. O Senhor está dizendo: a palavra está no deserto, a palavra está no ambiente que eu escolhi como casa. Senhor Deus, em nome de Jesus. Santo
poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo, Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo, Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Aleluia e aleluia e aleluia e aleluia e santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo e santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queridos, eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu queria de verdade que ninguém ficasse com os olhos abertos agora, porque a nossa missão e a nossa visão não é expor ninguém aqui, mas talvez a nossa timidez ou a vergonha possa impedir uma resposta ao Senhor. E existem respostas a serem dadas ao Senhor nessa manhã. A gente não mede a nossa pregação pela quantidade de choro que você derrama. A gente não mede pregação porque a pregação não pode ser medida pelos olhos humanos, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu não vou medir a pregação ou aquilo que eu entreguei aqui e derramei nesse altar nessa manhã pela tua resposta. É o Senhor quem vai fazer isso. Mas o Senhor me coloca no coração sobre pessoas que querem refazer a aliança com Ele, de voltar para um lugar de proximidade e de intimidade com o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e você deseja fazer por aquilo que você tem experimentado, coloca a mão no teu coração. Fala, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Fala, Senhor Jesus, eu quero aceitar o Senhor. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, mas quer nessa manhã aceitar, fala, Senhor Jesus, eu quero entrar nessa nova dimensão. Eu quero entrar nessa nova realidade. Se você é essa pessoa, será que você pode erguer a sua mão
como sinal de escolha, fala assim: eu quero erguer minha mão, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode vir aqui para orar com você? Você que ergueu a sua mão. Está todo mundo de olho fechado. Vem aqui, eu quero orar com você. Glória a Deus. Nós temos uma resposta. Fica de olho fechado ainda, não abre os seus olhos. Esse é o momento das pessoas. Agora, se você quer restaurar a sua comunhão com o Senhor, se você quer voltar aos caminhos no nível de profundidade, vem até a frente. Eu também quero orar com você. Eu também quero orar com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo assim. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida completamente a você. Nessa manhã eu reconheço que sou pecadora e eu preciso de Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu destino nas Tuas mãos. Nesse momento, lava-me com o Teu sangue, limpa as minhas vestes no Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu renuncio a todos os outros deuses. Eu consagro a minha vida única e exclusivamente a Ti. Que a partir de hoje eu seja feita uma nova pessoa em Cristo. Perdoa as minhas escolhas no passado, em nome de Jesus. Nesse momento, apaga tudo aquilo que te desagradou, e eu faço uma aliança com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Existe uma unção sobre você, filho. Existe uma unção sobre você, filho. Existe uma unção. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me, Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. O Espírito Santo depositou algo sobre você, filha. Você carrega fogo sobre os seus lábios. Existe uma unção sobre você, sobre a sua voz. Você foi separada desde o ventre. Eu tive visões de você adorando ao Senhor. E em cada nota entoada, quando você adorava Ele e cantava para Ele, eu via fogo saindo dos seus lábios e vidas sendo tocadas. O Senhor está mandando te dizer que existe um avivamento sendo liberado de dentro para fora sobre a sua vida, porque você carrega fogo sobre os seus lábios. Mas por vezes você falou: Senhor, eu não vou cantar mais para ti. E Ele está falando nessa manhã: filha, existe um convite do céu, porque eu coloquei fogo sobre os seus lábios. Eu coloquei uma canção sobre o seu coração. Eu coloquei uma unção sobre a sua voz. Sabe o que Ele manda eu te dizer? Que Ele ama quando você adora Ele. Ele ama quando você canta para Ele. Existe um fogo santo. Existe uma unção sobre os seus lábios. Existe fogo. 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 Fogo sobre os seus lábios. Fogo. És mais real que o chão que eu piso. Sim, sim. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos, pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti.
és tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Oh. Abba, eu pertenço a ti, eu pertenço sim. Abba, eu pertenço a ti. És tudo, és tudo, és tudo. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a gente encerrar agora. Às vezes a gente está querendo escolher coisas, ou ambientes, ou até mesmo uma igreja por uma boa palavra. Cada dia mais eu tenho visto que o lugar que a gente tem que ficar é o lugar onde tem a presença do Senhor. Às vezes não é a melhor palavra, às vezes não é o melhor louvor, às vezes não é o melhor ambiente, mas existe o poder do Senhor. Você tem que estar onde a presença está. Não tinha a palavra do Senhor no deserto até que alguém começou a pregar. Até que o Senhor despertou lá alguém. Que você permaneça no lugar da presença. Que esse seja o lugar da tua habitação. Assim como nós abrimos o culto, que você queira morar na casa do Senhor, no lugar onde a presença dele, Camila, está. Essa presença vai acompanhar vocês, viu? Vai acompanhar a sua casa. Eu vejo a presença do Senhor descendo assim lá na tua casa, assim. Eu não sei porquê, mas eu estou vendo o mover de Deus assim, invadindo a tua casa, assim, ó. Muito mover de Deus. Você vai dar testemunho do que eu estou te dizendo. Estenda suas mãos assim, a gente precisa encerrar, querido. Queridos, eu preciso dizer uma coisa antes de encerrar. A gente não é a noiva de Cristo, não. Quem aqui já casou ou está noivo ainda? Quando você começava a namorar, você marcava o horário. Falou assim, eu vou te pegar na sua casa às 7h30. Mas você nunca falou para ele ou para ela qual horário você ia devolver, não é verdade? Né? Por que às vezes a gente quer dar horário para terminar o encontro com Cristo? Na nossa igreja, o Senhor marcou o horário que começa, mas Ele determina o horário que termina. Pode ser que tem culto que vai terminar mais cedo, mas não queira ir embora. Quando Ele estiver aqui, é uma vez na semana que você vai ficar um pouquinho só sem comer, só um pouquinho. Deixa o Senhor determinar os horários do teu encontro com Ele. Deixa Ele determinar o que Ele quer ministrar na tua vida.
Deixa ele cuidar desse encontro nessa manhã. Deixa ele dizer o quanto ele te ama. Porque quando ele diz o quanto eu te amo, mais você se sente amada por ele, mais verdades ele manifesta na tua vida, mais cura ele derrama na tua vida, mais oração ele vai colocar nos teus lábios, mais fogo ele vai pôr no teu coração, e mais a tua realidade ele muda, e mais a presença você sente, e mais reavivado você sai, e mais depósitos dele ele coloca dentro de você. Então não tenha pressa de sair da presença do Senhor, não tenha pressa de sair do encontro com Cristo. Hoje está terminando 12:40, mas queridos, eu sonho pelo dia que esse culto vai acabar 16h. Eu sonho pelo culto que a gente vai estar aqui cheio da presença do Senhor, a gente só querendo Ele, falando: Senhor, acaba com o meu sábado, acaba com o meu domingo, eu só quero o Senhor. Eu não vou ficar forçando o tempo não, querido. Se tiver mover, a gente vai. Se não tiver, eu posso nem pregar, falar: hoje Deus não falou nada, vamos embora. Mas o dia que Ele está aqui, eu não posso falar assim: ó, eu quero ir embora, me leva para casa, estou bravo contigo. Não. Se você tem compromisso, você pode ir embora, querido. Eu vou dar a bênção para você. Se você tem compromisso, eu vou dar a bênção, você vai embora. Mas aquele que quer ficar aqui nesse ambiente vai ficar. Então quem quiser ficar adorando ao Senhor, vai. Vitão, pode abrir o portão ali. A gente não vai ficar bravo, não vai. Se às vezes você tem seu compromisso, você pode ir, querido. Mas quem quiser sentar, quem quiser vir aqui no altar, pode vir. Eu vou dar a bênção já, você já está liberado, tá bom? Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que o Senhor teu Deus esteja contigo e abençoe a tua semana em nome de Jesus. Que o Senhor teu Deus esteja sobre ti em todos os seus caminhos, aonde quer que você entrar e aonde quer que você sair. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você. Que o Senhor teu Deus te levante como cabeça e não como cauda, e que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada. Que Ele abençoe você, os seus filhos e os seus filhos dos seus filhos. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você que quiser pegar seus filhos, pode ir lá buscar. Você pode sair para o almoço, mas quem quiser permanecer nesse ambiente, pode permanecer, querido, em nome de Jesus. Que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, 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 Jesus. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu
vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 tu és santo. Jesus, Jesus, és amado.